Meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo. Hoje vamos meditar na palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, abra sua Bíblia por favor. Vamos falar hoje sobre o Deus de todo encorajamento. Vamos estudar esse texto dos versos 3 até o verso 7, esse é o nosso parágrafo, a nossa perícope que nós trabalharemos hoje a respeito do Deus de todo encorajamento. Abra sua Bíblia comigo então em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Vamos orar mais uma vez pedindo a direção do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado porque o Senhor tem cuidado pessoalmente de cada um dos seus filhos. Isso é uma grande alegria poder ouvir, poder perceber e poder ler isso, Senhor. Saber que o Senhor é Deus presente na nossa vida, cuidando soberanamente do seu povo. Pedimos nesta manhã que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor alimente a nossa alma, que o Senhor incline os nossos desejos para amar, para temer e para desejar somente o Senhor Jesus Cristo. Abra o nosso coração, Senhor, para que ao ouvirmos as suas palavras, não sejamos alguém que escuta de uma forma ativa, mas passivamente está vivendo a vida, Senhor. Ao contrário disso, como Tiago nos lembra, que nós sejamos perseverantes na palavra do Senhor. Obrigado por essa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos trabalhar a carta pelo menos uma parte da carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero falar hoje sobre o Deus de todo encorajamento. E nós precisamos disso. Nós precisamos de encorajamento. E Deus, sabiamente, quando Ele nos criou com duas características importantes. Uma característica que é ser influenciado, não é assim? Então a Bíblia nos mostra em vários momentos quanto nós podemos e devemos ser influenciados, obviamente que piedosamente, né? Mas a Bíblia também nos mostra que nós somos criados por Deus na dinâmica do nosso coração, para que nós também possamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. E essa influência existente na Escritura, obviamente ela pode ser para o mal, mas ela também pode ser para o bem, ela pode ser para o encorajamento. Essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês aqui no texto, o quanto Paulo encoraja os seus irmãos enquanto ele é encorajado pelo próprio Deus. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero dar algumas informações que são importantes. Quando Paulo escreve a segunda carta dele aos Coríntios, né, ela foi escrita num contexto de profunda vulnerabilidade. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver ele relatando muitas experiências negativas, ruins, de sofrimento na vida dele. Primeiro que ele tem que defender o seu apostolado diante de uma igreja que está confrontando se o seu chamado era legítimo. Depois Paulo escreve sobre os sofrimentos que ele teve na Ásia, inúmeros sofrimentos. E depois Paulo fala aquele famoso texto, escreve, inspirado pelo Senhor, que nós conhecemos, quando ele diz que ele tem um espinho na carne, ele ora 3 vezes a Deus, Deus diz: a minha graça te basta. Ele então vai relatar dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é exatamente várias experiências paulinas sobre sofrimentos, sobre desafios que ele vive na missão e nos relacionamentos interpessoais. Mas ainda assim,
Paulo nos mostra que, apesar das suas grandes dificuldades com relacionamentos, com missões e com tantas outras coisas acontecendo, ele está olhando para o Senhor. A ideia de, em um mundo instável, onde nós podemos encontrar firmeza? E Paulo responde isso para a gente. Então, quando ele escreve a sua segunda carta, ele enfrentava, como eu disse, ataques pessoais, né? Abre lá comigo no capítulo 2, verso 4, diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. Então ele escreve para a igreja de Corinto. A gente sabe muito bem quem é a igreja de Corinto, né? Com vários problemas com relação à ceia do Senhor, a divisões na igreja, e Paulo escreve mais duramente para eles. Então eles ficam um pouco bravos com Paulo, mas aí depois Tito traz a notícia que a igreja, apesar de ter sido confrontada pelo apóstolo Paulo, ela acaba respondendo bem depois. Mas ainda assim Paulo escreve com a perspectiva de que todo o seu encorajamento vem da parte do Senhor. Então Paulo relata todas as suas experiências ruins, ou grande parte dela, no mundo instável, mas ele nos mostra por que ele tem a sua estabilidade. E a sua estabilidade não vem da habilidade comum ou própria dele de resolver conflitos, de perseverar por si na missão. Mas Paulo nos mostra que a sua estabilidade vem do fato de que Deus o encoraja o tempo todo. Ou seja, o povo de Deus é encorajado constantemente pelo Deus de todo encorajamento. Paulo começa esse texto dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de todo encorajamento ou consolação. Paulo começa esse versículo com algo muito importante para que a gente possa entender. Paulo inicia com uma palavra que significa bendito, ou uma forma de beracá, que era uma oração judaica, louvando a Deus. Então aqui Paulo, ele explode em louvor, reconhecendo que depois de tudo que ele vai escrever, de uma forma, das suas experiências de sofrimento, mas que Deus deveria ser bendito, Deus deveria ser louvado. Então esse louvor, né, é a primeira reação, mesmo antes de Paulo descrever todas as suas aflições extremas que ele vive na Ásia, a partir do verso 8, olha só: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza do quê? Da tribulação, versículo 8, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Deixa eu fazer uma correção, numa perspectiva teológica, doutrinária e até exegética. Sabe aquele texto que Paulo escreve sobre Deus não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar? Lembra desse texto? 1 Coríntios 10, 13. Então às vezes a gente fala assim: não, calma, a gente vai consolar alguém quando está na tribulação ou no sofrimento, a gente fala assim: calma, Deus não vai permitir que você experimente algo que você não possa suportar. Não é assim? Bem, está errado. A Bíblia diz que Deus não permite que sejamos tentados, chamados ao pecado, além das condições dadas por Deus, para que nós possamos responder biblicamente. Quer dizer, eu não posso chegar para o Senhor e dizer assim: eu fui tentado além das minhas forças, eu não consegui, eu tive que pecar. Não, o texto fala em 1 Coríntios que Deus nos dosa corretamente, permite as tentações corretamente, né, devidamente, no sentido de nível, mas ainda assim Ele nos dá todos os recursos para que nós possamos suportar a tentação e responder biblicamente. Agora, esse texto que Paulo descreve aqui é o contrário disso. Paulo está dizendo assim: eu passei por uma aflição, ou passei por uma tribulação, além do que? Das minhas forças. Olha o versículo 8, abra sua Bíblia no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, de novo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto que Paulo diz assim, de desesperar pela vida, de dizer assim: acabou, ponto final, vamos morrer. Então perceba que quando Paulo começa dizendo bendito seja o Deus, não é uma participação divina no fato em que Deus dá uma força para ele e Paulo entra com a sua perseverança. Paulo está dizendo assim: todas as minhas forças se esgotaram, eu cheguei ao extremo, eu perdi a esperança no sentido da vida, de existência, todas as minhas forças se acabaram.
Por isso que o louvor se torna mais abundante, mais intenso e mais profundo, quando nós entendemos o que Paulo vai dizer depois, que todas as suas forças se esgotaram. Então quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, é um transbordar de louvor e gratidão por um Deus que o socorre quando todas as suas forças estão esgotadas. E isso nos faz fazer a seguinte pergunta: que tipo de Deus inspira louvor em meio à dor? Quem é esse Deus que Paulo louva aqui? E Paulo vai descrevê-lo para a gente. Primeiro, Paulo fala que ele é o Pai de todas as misericórdias. Aqui no grego, Paulo se refere a entranhas, ao centro das emoções profundas, né? Então isso descreve não só o fato de Deus estar conosco, mas é a ideia de uma compaixão visceral. É algo íntimo, é algo intenso, é algo profundo. Deus sente conosco. É isso que Paulo está dizendo. Ao consolar a gente, ao nos encorajar, Deus está sentindo o que nós sentimos, no sentido de consolo pela nossa vida. Então o que Paulo está dizendo é que Deus não é um Deus distante com relação às nossas experiências existenciais profundas e aterrorizantes. Paulo está dizendo que o encorajamento divino é muito intenso. Não é só uma injeção de ânimo, não é só vamos lá, vai dar tudo certo. O ânimo ou o encorajamento divino é algo visceral, é algo que parte da ação do próprio Deus. Então ele fala que o Pai das misericórdias, quer dizer, Deus sente, Deus escolhe sentir conosco. E uma das maiores experiências disso é a vinda do próprio Filho de Deus, que não só encarna, mas que ele também experimenta emoções que nós temos, obviamente, sem pecado. Jesus chora por um amigo que ama. Então Jesus entende quando nós perdemos alguém. Jesus lamenta quando pessoas rejeitam o Senhor. É o mesmo sentimento que nós temos. Então perceba que a profundidade e esse relacionamento qual nós então nos envolvemos, o Senhor se envolve conosco. Em Cristo é extremamente visível isso. Mas Paulo fala também que além de Deus ser o Pai das misericórdias, ele fala que Deus é de todo o encorajamento. Então a palavra em grego que Paulo usa aqui, paraklesis, ele usa 10 vezes em poucos versículos, do 3 ao 7. Ou seja, ele está dizendo, ele encoraja, ele traz encorajamento, ele consola, ele encoraja. Então Paulo quer colocar, está explodindo em louvor, falando do caráter de Deus, de quem ele é e de como ele age, encorajando o seu povo. Então Paulo está nos mostrando uma perspectiva intensa da experiência dele de ser encorajado pelo próprio Deus. E o que realmente isso significa dentro de uma perspectiva bíblica? Ou seja, nós confundimos muitas vezes a ideia de consolo bíblico com o sentimento de bem-estar ou ausência da dor. Mas o termo que Paulo usa aqui é um termo diferente. Não significa um sentimento superficial de bem-estar, ou uma dose tranquilizante, ou um pequeno refrigério onde a gente passa e fala, ufa, agora estou mais tranquilo. Aí depois vem de novo. Paulo não está dizendo que é uma experiência superficial. Paulo está dizendo que é um fortalecimento ativo, constante, em todo o tempo. Ainda que nós nos sintamos fracos, o próprio apóstolo Paulo diz lá na frente, dizendo o quê? Na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então Paulo está dizendo que o encorajamento divino na vida dos seus filhos não é algo superficial, não é fazer com que você tenha um bem-estar. A ideia que Paulo traz aqui é um encorajamento robusto que move a nossa vida para uma perseverança. Porque Paulo perseverou, não porque ele é em si mesmo, mas Paulo persevera, mesmo esgotado das suas forças, porque Deus está encorajando o seu coração em todo tempo. Então isso mostra algo importante para nós, em perspectiva da vida constante diária. Todos nós experimentamos sentimentos comuns àquilo que Paulo experimentou, alegria ou até mesmo desânimo, não é assim? Sofrimento, dor, tribulação, caos. Mas a possibilidade de encontrar esperança em Deus e encorajamento naquele que nos anima o tempo todo, que nos encoraja o tempo todo. E a ideia dessa perseverança é para enfrentar problemas com determinação. E a determinação não é aquilo que vem da nossa própria vida, mas é aquilo que vem da parte do Senhor.
Olha só, Calvino ele fala uma coisa interessante para a gente. Ele fala que a consolação não consiste na inserção ou na isenção, perdão, da tristeza, mas na renovação da força, para que não sejamos vencidos por ela. Deus não nos tira da batalha, mas nos fornece armas o quê? Para lutar. Então nós estamos falando muito aqui de o começo de um novo ano, não é assim? O que você espera para esse novo ano? Eu espero coisas boas, claramente. Eu não espero ficar doente, eu não espero lidar com problemas, eu quero só alegria, né? Tranquilidade. Eu quero que você também seja feliz, que você me convide para ir na sua casa, que você me chame para um café, e que nesse café a gente não fale sobre problemas, a gente fale só sobre bênçãos e alegria. Aí você vai me dizer assim: pastor, você nem sabe o que? Essa semana eu lidei com a minha ira, mas fique tranquilo, eu já fiz o meu autoaconselhamento, eu avaliei meu coração, eu só quero compartilhar. Gente, eu vou chorar com você naquela mesa. É claro que eu quero isso, todos nós queremos, sabe, não é? Mas todos nós enfrentamos. E a perspectiva de uma vida, não só do ano, mas da vida, ela deve considerar o fato que nós enfrentaremos dificuldades. Isso é real, isso é bíblico. Paulo mostra isso para a gente. Mas olha só, não é bom a gente saber que ainda que a gente passe por tudo isso ou passaremos, nós temos um Deus que nos encoraja constantemente. Isso fortalece o nosso coração, não é? Então a grande questão não é o quanto eu faço para estar animado, é o quanto Deus encoraja o meu coração para que eu permaneça em perseverança naquilo que Ele tem me dado em Cristo Jesus. Isso é bom, quer dizer, não depende da minha performance, depende do fato e do poder de Deus. Isso encoraja, já é um encorajamento profundo para o nosso coração. Então a consolação é, Deus não vai nos tirar, mas Deus vai nos dar condições para que nós, inclusive, possamos até dizer assim: estou esgotado, todas as minhas forças se foram. Mas na verdade isso é um convite que Paulo mostra não ao desespero, mas para olhar para um Deus de todo o encorajamento. Agora olha só que interessante como funciona esse texto aqui, tá? Esse texto, a estrutura dele revela um padrão divino para a gente. Então olha só que interessante, eu vou te ensinar a ler esse gráfico aqui. Você vai olhar para o A e A, B, B, C, C, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele estrutura esse texto aqui, né, inspirado pelo Senhor, dizendo o seguinte: Deus nos consola em toda a tribulação. Aí Paulo vai dizer que também há participação no sofrimento, versículo 7, está vendo? Só que aí Paulo vai dizer que para que possamos consolar outros, se sofremos é para o vosso consolo. E no centro do texto, versículo 5, ele vai dizer: o sofrimento de Cristo transborda, tá? E ele vai dizer que o consolo de Cristo também o quê? Também transborda. Então Paulo está dizendo o que para a gente aqui? O Deus de todo, quer dizer, Paulo coloca perifericamente o seu sofrimento. Ele está dizendo assim: eu sofro, mas não é o mais importante. Paulo vai dizer, vai colocar a missão no meio de tudo, né? Você tem a parte mais periférica, Paulo depois vai colocar a missão. Qual que é a missão? Eu sofro para um propósito, claramente para a glória de Deus, mas eu sofro para que Deus me use para fazer o quê? Consolar, encorajar outras pessoas. E aí Paulo mostra para onde a gente olha verdadeiramente. Paulo está dizendo que o meu sofrimento, que o meu consolo aponta para um lugar ou para uma pessoa específica. Quem é? Cristo Jesus. Que os sofrimentos que transbordam é o mesmo consolo de Cristo no próprio sofrimento. O que Paulo está mostrando para a gente? Paulo está dizendo que o consolo nunca é um fim em si mesmo. Deus me consolou, glória a Deus por isso. Mas por que Deus fez isso? Paulo mostra que existe um fluxo contínuo aqui para a gente. Qual é esse fluxo contínuo? De Deus para nós e através de nós. Paulo está dizendo que cuidar de pessoas, que encorajar pessoas, é um modo que Deus espera quando nós fomos e somos consolados por Ele. Isso é interessante, por quê? Porque quando nós estamos desanimados e tristes, normalmente nós nos isolamos, não é assim? Deixa eu ficar quietinho aqui, eu não estou muito bem hoje. Bem, essa não é uma reação comum e nem bíblica diante da dor e sofrimento. Não quer dizer que você não possa ficar. Mas é importante você entender o seguinte: o modo que eu me sinto, até mesmo na tristeza, e ao ser consolado por Deus, é um modo que Deus quer me usar de forma missional, em que eu aconselhe, em que eu viva e em que eu também possa conduzir o coração daqueles que estão ao meu redor em consolação e em encorajamento. Então Paulo está mostrando para a gente nesse fluxo do texto, dizendo que eu recebo algo de Deus, de todo o encorajamento que vem da parte do Senhor, para que eu também possa consolar aqueles
que estão à minha volta. Isso mostra que todos nós devemos ter consciência e a intencionalidade no viver em comunidade na fé cristã. Deus quer usar a sua vida para consolar pessoas, assim como Deus usa outros para consolar você. Por isso que a vida em comunidade é importante, não só pelo fato de estar por estar, mas para cumprir algo missional, para ser consolado por Deus, pelos meios de graça, mas também para ser instrumento de consolação na vida de outras pessoas. Então, traz a perspectiva de entender exatamente o texto nessa ideia. Então, olha só que interessante, Paulo vai dizer sobre o Deus de toda a consolação, que Deus não oferece algum conforto, mas Ele é a fonte do quê? De todo o conforto. Paulo enfatiza, a palavra todo 3 vezes. Deus de todo encorajamento, de todas as aflições para consolar, aliás, em todas as aflições para consolar em toda situação. Isso nos ensina algo importante sobre a doutrina da suficiência de Deus. O que isso significa? Significa que nós temos a tendência, muitas vezes, de buscar consolos ou de buscar encorajamento fora de Deus e da sua palavra. É isso que acontece, na verdade. Nós chamamos isso de escapismos. Quais são esses escapismos? Entretenimento, vício, negação, não tratar o coração, não culpar outras pessoas, culpar a comunidade, culpar a igreja, culpar o governo, culpar todo mundo. E não buscar o consolo real naquele que verdadeiramente pode nos consolar. E nos afastamos da fonte do consolo para buscar coisas superficiais que não alimentam, que não encorajam verdadeiramente o nosso coração. Entretenimento, vício, negar isso. Então Deus nem sempre vai nos remover das aflições, mas Ele sempre fornece o quê? O encorajamento, a força, a determinação suficiente para que nós vençamos a cada situação em que vivemos. Então a doutrina da suficiência obviamente também nos leva à doutrina da suficiência de Deus, a doutrina da suficiência da sua palavra. Então um ano bendito não é o quanto você produzirá, é o quanto você confiará no Senhor, é o quanto esta palavra fará morada ao seu coração, é quanto você será direcionado pelo Senhor, o quanto você colocará firmemente o seu coração na rocha que é Cristo e permitirá ser guiado pela verdade diante de tantas opções que quer afofar o seu ego e o seu coração, e ao mesmo tempo continuar perseverante naquilo que Deus tem dado a você em Cristo Jesus. Olha só o que Paul Tripp diz para a gente. Aliás, David Polius, ele diz o seguinte: Deus não nos dá explicações teóricas para o sofrimento, Ele nos dá a si mesmo. Olha só que lindo isso. Eu não preciso de explicação, eu preciso de uma pessoa. De quem que eu preciso? De Deus, e eu já tenho Ele. É o suficiente para mim. Ele nos dá a si mesmo. O consolo de Deus é a sua presença pessoal, ativa e redentora nas nossas circunstâncias mais sombrias. Se o conforto está nele, nós precisamos gastar tempo então com Ele. Então quando a crise bate, qual é a nossa primeira reação? Buscar o Pai das misericórdias, onde nós certamente encontraremos consolo, porque Ele tem nos prometido isso. Então Paulo nos fala que o Senhor é o Deus de todo o encorajamento, e quando fala todo, quer dizer suficiência, quer dizer providência, quer dizer a doutrina da suficiência de Deus na nossa vida. Tudo o que nós precisamos está nele, e nós já temos por causa de Cristo Jesus. Então, caminhar na vida cristã é exatamente ter essa perspectiva de saber que caminhando e andando eu tenho tudo o que eu preciso para amar e servir e passar pelos sofrimentos da vida, mas com perseverança naquele que tem doado a si mesmo, de si mesmo, para que eu viva uma vida confiante no Senhor. Agora Paulo fala uma coisa interessante também para a gente. Ele fala que o Deus de todo encorajamento, Ele já me deu isso, Ele me ofereceu isso em Cristo. E Paulo explode em louvor e adoração. Por quê? Porque ele entende que ele chegou ao limite das suas forças e Deus foi a sua suficiência. Mas Paulo também mostra uma coisa interessante, que o conforto divino não é o quê? Apenas para quem? Para você.
O conforto divino, né, e aqui a chave hermenêutica do texto é essa: o encorajamento divino tem um propósito quê? Missional. Por que Deus faz isso? Qual que é a lógica divina? Olha o texto, versículo 4: e Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, em toda a tribulação. Suficiência divina, para podermos fazer o quê? Consolar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um bom encorajador? Ou você é aquele que escuta os problemas das pessoas, se escolhe em algum lugar e fala assim: complicado? Não é assim? Ou então a pessoa conta, você se escolhe em algum lugar e fala: mas Deus é soberano. Tudo bem, Deus é. Pode até ser complicado. Mas você é um encorajador? Você é alguém que encoraja corações? Você é alguém que anima pessoas na fé? Ou você é aquele lamentador? As pessoas gostam de você porque você lamenta muito. Aí eles querem alguém para lamentar, e você é a pessoa ideal para isso. É duro dizer isso, não é? Mas é verdade. E a gente sabe quem é, a gente procura quando a gente quer, não é? Sabe ou não sabe? Não mente para mim, vai. Aí eu vou conversar com o tal, porque eu sei que ela vai ficar do meu lado. Não é assim? Nós sabemos disso. Então, a sua avaliação pessoal é como que você encoraja pessoas, porque essa é a perspectiva que Paulo traz missional do encorajamento divino. Olha só, Deus nos conforta em nosso sofrimento. Quais deles? Todos, porque é o Deus de todo encorajamento. Ele o faz para fazer o quê? Nos equipar. Ele quer dar ferramentas para você, para que possamos ministrar esse mesmo conforto a outras pessoas. Então, o sofrimento, ele frequentemente é um treinamento de Deus para preparar conselheiros eficazes. Todos nós somos conselheiros. Os princípios de mutualidade cristã estão nas Escrituras. Muitos deles: amai uns aos outros, consolai uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. São tantos. Então perceba que o que você vive na sua vida, a sua experiência existencial, é o treinamento divino para que você aconselhe outras pessoas. E é isso que Paulo está dizendo: eu fui consolado pelo Senhor, eu fui encorajado. Sabe o que eu estou fazendo agora? Encorajando você. É isso que nós precisamos numa comunidade de fé, que sejamos encorajadores. Encorajadores em que níveis? A viver a fé, a viver em santificação, a amar ao Senhor, a não permitir o pecado, a ler as Escrituras. Somos encorajadores dos nossos filhos, da esposa, do marido, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, porque pela experiência de consolo que recebemos, temos o suficiente dado pelo próprio Deus para encorajarmos pessoas a viver em confiança também diante do Senhor. Então perceba a beleza da ação divina em treinar você, mesmo quando você não quer, né? Não quero. Deus está treinando você, para que você encoraje. Agora a pergunta é: você teve um alvo de vida? Nesse para falar de alvos de novo ano, né? Mas ser um encorajador é um deles. Em casa, na igreja, no seu trabalho, encorajar pessoas ministerialmente. Ou você é aquele que reclama o tempo todo, tudo está ruim, você não consegue perceber e enxergar a graça de Deus atuando na sua vida e consolando o seu coração. Então Paulo está dizendo: eu experimentei, eu estou transbordando de louvor, agora eu quero encorajar pessoas a experimentar e a fortalecer o seu coração na fé e na perseverança em Cristo Jesus. Olha o que Paul Tripp diz para a gente: seu sofrimento não pertence a você, ele pertence a Deus, e foi para fazer de você um instrumento da sua graça na vida de outros. A redenção pessoal sempre tem em vista o ministério o quê? Interpessoal. Quer dizer, Deus permite questões na sua vida para que você trabalhe na vida de outras pessoas. E a pergunta importante é, dentro da perspectiva antiga: por que eu estou passando por isso? Porque às vezes o sofrimento nos leva a um ciclo de autocomiseração constante, né? De olhar para si com pena e dó, e não enxergar o poder encorajador do Senhor. Então, quando nós perdemos tempo exatamente concentrados no ego, no eu, nós não veremos oportunidades de encorajamento, veremos oportunidades simplesmente de lamento do sofrimento. Mas numa perspectiva redentora, de saber que você é um instrumento também do Senhor, a pergunta se torna o seguinte: como Deus me usará por causa disso?
Como Ele deseja usar a minha vida. Então olha só que interessante, a sua dor hoje, né, é o sermão de consolo que você pregará para alguém amanhã, no modo que Deus cuida do seu coração. Então nós encorajamos mostrando quem? Cristo, como Paulo fez, não a nós. E é interessante que Paulo usa essa frase, né? No versículo 8, se esgotaram minhas forças. Então a minha perseverança e a minha determinação não faz com que vocês olhem para mim e digam o seguinte: o quanto você conseguiu fazer isso? Mas olhe para Cristo, que é o Deus de todo o encorajamento e de todo o consolo. Eu quero entrar aqui numa parte final do meu sermão, dando um exemplo prático de como você pode fazer isso. Tanto ser encorajado, quanto também encorajar outras pessoas. E aí eu quero que você dê um pulinho comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1. Paulo está falando muito sobre encorajamento e o modo como ele encoraja pessoas. E eu quero mostrar uma coisa importante para vocês, que Paulo também foi encorajado nesse sentido. Olha, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 18. Diz assim: está cientes de que todos os da Ásia, ele está falando da experiência que ele teve lá. Então está descrevendo em Corinto e agora ele fala também em Timóteo. Textos que são conectos aqui, tá? Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Já ouviu falar desse homem aqui? Já ouviu? Não, né? Então presta atenção, quem foi esse homem? Onesíforo. Porque muitas vezes me deu o quê? Encorajamento, ânimo, consolo, conforto, e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. Versículo 18: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, ele está descrevendo a vida de uma pessoa em duas perspectivas. Ele está descrevendo o seguinte: o quanto eu fui encorajado por alguém, e o quanto também o Senhor, Ele usou pessoas, né? Deus usou para encorajar pessoas, e Ele está dizendo o quanto Ele também foi encorajado por alguém. E Ele descreve como Ele foi encorajado por Onesíforo. Como é que foi isso? Primeiro, quando todos da Ásia me abandonaram, Paulo fala, Onesíforo apareceu. Ele traz motivação quando o mundo traz rejeição. A ideia de estar junto, de caminhar. Então todos abandonaram, mas um homem chamado Onesíforo, que amava Paulo, que tinha alta consideração por Paulo, eu vou ver onde Paulo está. Eu quero procurá-lo, eu quero achá-lo na sua prisão. Depois o texto fala que ele age com diligência ativa. Ele não esperou ser chamado, ele procurou diligentemente. O conforto bíblico, ele é proativo. Ele busca pessoas. Ele está preparado para consolar aqueles que estão à volta. E Paulo descreve também Onesíforo como lealdade na adversidade. Ele não se envergonhou das minhas prisões. A adversidade, ela revela os verdadeiros amigos. Amigos que nos encorajam em Cristo Jesus. Então note que Paulo descreve a pessoa e a atitude de um homem que foi um instrumento divino para o seu encorajamento quando ele estava preso. E ele diz assim, olha, que o Senhor o guarde. Eu quero trazer esse texto para mostrar o impacto que nós podemos ter na vida de irmãos e irmãs que caminham conosco. Irmãos, nós tornamos muitas vezes a vida comunitária muito rasa e superficial. Mas o texto fala que a vida comunitária, que os relacionamentos gerados por Deus têm um alto impacto, não só numa comunhão visível, mas no coração onde nós não vemos. Então, ter a disposição de encorajar pessoas, porque somos encorajados pelo Deus de todo encorajamento, que seja um alvo da sua vida neste ano, que seja um alvo na sua vida dentro da sua família, da sua igreja, dos seus relacionamentos, que você almeje e deseje ser um instrumento de Deus para trazer encorajamento para aqueles que estão em sofrimento, mas com a perspectiva correta de saber que você é encorajado por Deus o tempo todo. Deus não nos conforta para ficarmos confortáveis. Deus nos conforta para quê? Para confortar outras pessoas. Então o mundo ele é instável,
mas o nosso Deus é um alicerce firme. Paulo diz isso. Paulo escreve em meio a várias instabilidades, mas ele diz: o Senhor me consolou, o Senhor me encorajou. Quando eu experimentei desafios externos, mas quando também eu experimentei desafios internos, eu me senti apavorado com relação à minha vida, esgotado, mas o Senhor foi aquele que continuou encorajando o meu coração. Ele também nos mostra, na nossa dor, nos encoraja, nos encontra com um encorajamento não só que dá ânimo, mas que é profundo, que gera perseverança, para que nós continuemos caminhando firmes no Senhor. E Ele nos treina no nosso sofrimento, para nos tornarmos também canais do seu conforto. Então isso muda o foco das nossas conversas, muda o foco do modo em que nós enxergamos pessoas, em que nós enxergamos as nossas dores e sofrimentos, com um alvo específico. E qual é esse alvo? Uma igreja consolada para curar o mundo, não por meio do nosso esforço, como Paulo bem deixa claro, mas por meio de mostrar Cristo a um mundo que está em dor. Percebe que a perspectiva missional se abrange ainda muito mais, além das paredes, além da igreja, é para um mundo que está em sofrimento. Então o meu desafio aos nossos corações nessa manhã é exatamente esse: que nós sejamos essa igreja, que já temos a consolação do Pai, para curar as feridas daqueles que estão em sofrimento ao nosso redor, sendo instrumentos do Senhor. Então, eu quero deixar você com duas certezas, para que eu encerre a minha reflexão. Primeiro, você tem todo o encorajamento do Senhor. Não importa o que você passe amanhã, em julho, em dezembro, não é um bom ano que faz com que você seja esperançoso, é saber que o Senhor continuará consolando você. E lembre-se, Ele é o Deus de toda consolação, não só de uma parte dela, de tudo. Mas também lembre-se de uma coisa importante: Ele consola você para algo missional, para que você também console outras pessoas, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, e que esse seja a sua perspectiva de vida também para este ano: perseverar, encorajar, animar pessoas na fé, até que o nosso Senhor Jesus volte. Que Deus nos faça uma igreja, cristãos, irmãos e irmãs, com essa disposição no nosso coração. Amém? Deus vos abençoe.